Olá pessoal, hoje como primeiro vídeo da nossa série que vamos falar sobre inovação, conhecimento e tecnologia, cabe uma primeira contextualização a respeito de como anda o mercado e como é que os escritórios de advocacia estão ou devem se comportar nessas novas imposições que o mercado tem nos apresentado. Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês uma tabela, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo, onde aparecem nela 3 colunas. A primeira classificando as empresas por volume de vendas, a segunda por valor de mercado e a terceira por valor de marca. E é interessante notar que empresas mais tradicionais como Walmart, que é campeã de venda no mundo, com 485 bilhões de venda, não é a primeira como primeiro valor de mercado, ela está em 12º e está em 10º como valor de marca. E por outro lado, empresas como Apple e Google, que não são das grandes faturadoras ou que têm grandes faturamentos para o mercado mundial, aparecem nas primeiras colocações no que diz respeito a valor de marca. E a pergunta que não quer calar é: por que isso? Por que algumas empresas que são mais jovens, não têm volume de venda tão grande, não são expressivas em termos de faturamento em comparação com as gigantes, mas aparecem como as marcas mais valiosas do mundo? E a grande diferença que a gente vai discutir um pouco nesses 3 próximos vídeos são inovação, conhecimento e tecnologia. Tá? Esses 3 itens fazem com que essas empresas sejam líderes de mercado, estão desbancando as empresas tradicionais. Quais são os fatores que fazem com que essas empresas tenham essa exposição no mercado? E os principais são grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, todas elas desenvolvem, têm valores brutais nos seus orçamentos em relação a pesquisa e desenvolvimento, todas elas têm e apresentam produtos e serviços inovadores de altíssima qualidade e que atendem aos anseios dos clientes e dos seus consumidores. Os seus produtos demonstram ou têm a capacidade de serem acessíveis e terem conexões de maneira fácil, como o mercado hoje em dia exige. Tem marketing impactantes, se vocês lembrarem das famosas palestras do Steve Jobs, quando ele ia lançar produtos novos, eram absolutamente impactantes. E tem organizações e logísticas muito bem feitas e muito bem planejadas para atingir os seus objetivos. Se trouxermos essa realidade para o mundo jurídico, nós temos que analisar as seguintes alterações, as seguintes mudanças de comportamento ou as mutações que o mercado vem sofrendo nos últimos anos. O primeiro deles tem a ver com a mudança de comportamento da própria sociedade. Hoje em dia se fala em modelos esféricos de conexão, ou seja, todos nós nos conectamos a tudo e a todos ao mesmo tempo, com vários aplicativos, com vários gadgets que nos permitem acessar várias informações e todas elas absolutamente online. A segunda tem a ver com a própria existência, a própria criação, que eu acho que esse foi o grande mérito do Steve Jobs quando ele lançou o iPad, ou lançou o iPhone, ou a linha i, que ele gerou um novo modelo de comportamento que é chamado de consumerização. Ou seja, as coisas hoje devem ser feitas de modo que sejam intuitivas, de fácil utilização e que não se aceita mais sistemas ou qualquer tipo de aplicação que exija do seu usuário um certo tipo de treinamento. As coisas precisam ser intuitivas e fáceis de serem utilizadas. Entrando no aspecto de preço,
Quando eu comecei nesse mercado jurídico, na década de 80, existiam praticamente poucos escritórios corporativos de qualidade e que se davam ao luxo de praticamente dividir seus clientes entre si. Hoje em dia existem centenas de bons escritórios de advocacia no Brasil, principalmente no eixo Rio, São Paulo, Brasília, e essa publicação aqui não me deixa mentir. Então, a concorrência hoje é muito mais acirrada do que era na década de 80 e 90, e outro aspecto é, estamos passando por uma fase difícil para todo mundo, e todas as empresas, então todas as empresas estão pressionando os escritórios de advocacia para preços melhores e serviços mais rápidos. Um outro aspecto a ser considerado, até como consequência da primeira desse aspecto que eu acabei de comentar, existe hoje uma baixíssima fidelidade dos clientes em relação aos seus escritórios de advocacia. De novo, há algumas décadas atrás, os clientes diziam: este é o meu escritório de advocacia. Hoje não existe isso mais. Cada empresa consome aquilo que interessa, no momento que interessa, e escolhe o melhor escritório para uma determinada tarefa. Um outro aspecto a ser considerado também é a forma com que os escritórios de advocacia têm sido contratados. De novo, as empresas, principalmente as grandes e multinacionais, têm a figura do General Counsel, que é o que tinha no passado a autonomia da contratação dos escritórios de advocacia. Hoje em dia, com o advento das políticas de compliance nas empresas, essa autonomia está sendo questionada. Hoje em dia as empresas estão passando a responsabilidade de contratação de serviços, tanto quaisquer outros e de advocacia também, para os setores de compra. Isso faz com que, mais uma vez, se interfira na fidelidade do cliente em relação ao seu escritório de advocacia. Um outro aspecto que mudou também na última década é uma inversão na tendência que havia na década de 90 ou começo dos anos 2000, onde existia uma tendência de terceirização dos serviços jurídicos por conta de que as empresas tinham a sensação, que é verdade, que os seus departamentos jurídicos internos não tinham a profundidade técnica para atingir ou atender as suas necessidades jurídicas. Com o aumento dos preços de serviços advocatícios, estamos passando hoje em dia por uma tendência invertida, onde algumas empresas, ou boa parte das empresas, está internalizando os seus serviços jurídicos e aumentando os seus departamentos jurídicos, ao invés de terceirizar 100% deles para os escritórios de advocacia. Por conta de todos esses aspectos mencionados aqui, é fundamental que os escritórios tenham uma consciência urgente de alteração do seu modelo de gestão ou de governança, com mudanças importantes na sua forma de administrar o seu negócio. Seria meio repetitivo aqui se eu falar de Uber e Airbnb ou qualquer outro desses disruptores de mercado, mas eles se encaixam perfeitamente, e no mercado jurídico estão aparecendo as chamadas Law Techs, que são as empresas que estão apresentando sistemas que estão ao longo do tempo substituindo alguns serviços que antes eram executados por paralegais ou estagiários. Mas isso será tema de algum vídeo posterior que iremos trazer para vocês. Obrigado.